Eu quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a sua gloriosa paz e as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram, que Deus possa abençoá-lo através desta mensagem. Hoje é domingo da Sagrada Família, culto ao Espírito Santo, e hoje nós estamos homenageando as mães. Feliz Dia das Mães, E nossos cultos acontecem quarta-feira da Vitória, a partir das quarta-feiras, a partir das 19h30. Sexta-feira, também às 19h30, cura e libertação. E hoje, somente hoje, aos domingos, às 19 horas. E o nosso tema hoje, é a oração e a atitude de Ana. A nossa leitura está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 6 a 9. Vamos ficar todos de pé, por referência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Poxa, eu estava lendo no local errado. 2 de 6, eu estava lendo no 3, não? O que foi? Não, tá certo, porque o bicho passou aqui. 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Amém? Coloque a sua mão sobre a sua Bíblia e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, abre a minha mente e meu coração e planta esta palavra e faça com que ela venha brotar, crescer, frutificar e habitar abundantemente em minha vida. Amém. Podeis sentar. O nosso título, não poderia ser diferente. Nós colocamos a oração e a atitude de Ana. Eu poderia hoje, Dia das Mães, falar de Maria, mãe de Jesus. Eu poderia, falar hoje da mãe de Moisés, foi uma grande mulher. Da mãe de Sansão, outra grande mulher. E assim a Bíblia está repleta de exemplos de grandes mulheres. Mas eu escolhi Ana. Você vai entender por que eu escolhi Ana. Ana era mãe do profeta Samuel, o maior de todos os profetas de Israel, no período de Juízes. E aí nós colocamos aqui a oração, e a atitude de Ana. E para refletir, para que você reflita, eu coloquei aqui: em sua opinião, o que é mais importante para conquistar uma bênção? Oração ou atitude? Para você pensar, o que é mais importante para a gente alcançar uma bênção de Deus? A oração ou a atitude? A pessoa ter atitude. Diante dessas duas ações, que a oração é uma ação, a atitude também é uma ação. Diante dessas duas ações,
Qual é que é a mais importante para a gente alcançar a graça, a bênção de Deus, a vitória? E agora nós vamos entrar, né, na história, para que a gente possa entender. Elcana, o pai de Samuel, tinha duas mulheres, né? Era Peninha e Ana. E Peninha era irmã, ela tinha filhos todo ano, e Ana era estéril. E Peninha fazia pouco dela, mas a Bíblia diz que Elcana amava mais Ana do que a Peninha. E você diz: gente, homem com duas mulheres? Naquela época, né? Ainda hoje, né? Na região, né? Na Arábia Saudita, aquelas regiões ali, o homem pode ter até mais, dependendo da sua condição financeira. Nós, como cristãos, não, né? Mas naquela época não tinha esse problema. Por exemplo, Davi, né? Davi teve 300 mulheres, e a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas aí quando Jesus vem, ele bota uma regra nisso, né? E aí veja só, Elcana era um homem rico e servia a Deus, e todo ano eles iam até a casa do Senhor, uma vez por ano, porque era longe, não era de carro como hoje, era de animais, e ele levava o seu dízimo, aquilo que ele produzia: vinho, mel, farinha, açúcar, tudo aquilo que ele levava, porque ele levava em grande quantidade, vacas, para levar e entregar ao Senhor, entregar ao profeta. Naquele tempo o profeta era o profeta Eli. Eli e os seus filhos, Oni e Finéias. Acontece que todo ano eles faziam isso, e diz que quando chegava a hora de ofertar, Elcana dava para Peninha e para os seus filhos a parte para eles colocar o seu dízimo, e para Ana ele dava a melhor parte para ela ofertar ao Senhor. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Ana era uma mulher triste. Vamos passando aí. Aí veja só, a oração de Ana, o que nos chama a atenção, porque nós estamos entrando aqui na parte da oração. Então Ana vivia triste e ela orava ao Senhor constantemente. E aí ela faz a oração, ela diz: o Senhor tira a vida e dá, empobrece e enriquece, baixa e exalta. Mas se você olhar, as atitudes de Ana não condiz com a sua oração. Ela orava assim porque Ana era humilde, ela entrava na presença do Senhor com humildade. Pode subir, por favor. Então, vamos começar pelas atitudes, né? As atitudes de Ana. Pode subir. As atitudes que acompanharam a oração de Ana. Então, Ana era uma mulher de oração, mas Ana tinha atitude. Então, a primeira atitude dela: Ana soube suportar a adversidade. 1 Samuel, você pode olhar de 1 a 16, né? Nesse período, a Ana foi humilhada por Peninha, porque ela era estéril. Peninha já tinha 10 filhos e Ana não tinha nenhum. E naquela época, hoje não tanto, mas naquela época, a mulher, ela era criada para ser mãe e dona de casa. A mulher não estudava, a mulher não trabalhava, a mulher não votava. Então, o objetivo da mulher era casar e ter filhos, e cuidar do seu marido e dos filhos. Então, quando a mulher, ela não fazia isso, ela era vista pela comunidade como maldita. Então, ela era vista pela a sua comunidade como uma pessoa maldita. Além das pessoas olhar para ela como uma pessoa maldita, ela, a sua adversária, que era a segunda mulher do seu marido, ficava fazendo um pouco dela. Mas a Bíblia diz que Elcana amava mais Ana do que a Peninha. Mas ela nunca chegou para o marido e disse: olha, a tua outra mulher está fazendo um pouco de mim, a tua outra mulher está caçoando. Diz que ela sofria, mas sofria
sem murmurar. Ela chorava, mas não murmurava. Ela estava triste, mas nunca murmurou e nunca reclamou, nem para o seu marido, para dizer, olha, fala aí com a outra, né, para ver se ela para de estar me perseguindo. Ela nunca disse nada. Ela nunca entregou a Peninha para o seu marido. Se ele amava mais Ana, ele ia ficar ao lado dela, ia criar um problema para a outra. Mas mesmo a outra sendo má com ela, ela não foi má para com ela. Fazer aquilo que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Porque Peninha era inimiga de Ana. Mas nem por isso Ana foi lá em Elcana, no seu marido, e contou, disse: olha, a Peninha está fazendo um pouco de mim. Não. Então ela soube suportar a humilhação e a adversidade, né? As provocações de Peninha. Provérbio 24:10 diz: se te enfraqueces no dia da adversidade, minguada é a tua força. Provérbio 24:10. Se você enfraquecer no dia da adversidade, se você baixar a cabeça, a tua força é minguada. Sabe o que quer dizer isso? Você vai ser vencido. Você vai ser destruído. Porque você está se rendendo à adversidade. Você não pode, em momento algum, baixar a cabeça, chutar o balde, como muita gente faz. Vou chutar o balde, lavar minhas mãos, né? Largar um dia do pote. Jamais você poderá fazer isso. Mesmo que a coisa não esteja como você esperava, você tem que acreditar no dia de amanhã, acreditar no Deus que você serve. E a Ana fez isso. Segunda atitude de Ana, ela não se conformou com a situação. Você pode ler lá 1 Samuel 1:8. Pode subir, por favor. Aí preste atenção. O marido de Ana, quem era o marido de Ana? Elcana, que era pai de Samuel. Ele dizia para Ana: Ana, por que choras? Por que está triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Porque ele tinha 10 filhos com a Peninha, e Ana não tinha nem um filho. Então ele chega para ela e diz: olha, Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Te falta alguma coisa? Tudo eu não te dou do bom e do melhor? Mas Ana, né, preste atenção nisso, Ana, ela não se conformou. Elcana estava dizendo para ela: aceite essa situação, aceite a vontade de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos passando por adversidade, por problema, geralmente as pessoas dizem isso para a gente: aceita, se conforma, é isso mesmo, né? Tu já orou, e aí não foi para ela, tu aceita. Mas Ana não. Ana estava orando e estava agindo. Mesmo assim, ela não aceitou aquela situação dela ser estéril, e ainda dela ser vista pela sociedade como uma maldição, e ainda a sua adversária fazer pouco dela. Ela lutou. Então, a pergunta: você já venceu o conformismo em alguma área da sua vida? Já aconteceu isso? Você já venceu? Ou então você, pelo contrário, você está aceitando a derrota, aceitando aquilo que o diabo já colocou no teu ouvido, dizer: é assim mesmo, a coisa está brava, a coisa está difícil para todo mundo. Tem gente que aceita isso. Eu já contei isso aqui de um senhor que o supermercado dele era muito grande, eu já faliu, mas na época era um grande supermercado, pegava 2 ruas, e ele um dia ligou para mim, ele disse: pastor, eu estava orando a Deus, e Deus me mostrou que eu devia procurar o Senhor. Aí eu digo: rapaz, eu estou bem aqui em Teresina, só me perdoe e tal. Eu disse: não, qual é o problema? Eu disse: não, eu queria. Aí contou a história. Eu estava orando a Deus porque as portas do meu comércio estão fechadas, não entra ninguém para comprar. Veio uma missionária de São Paulo, e essa mulher veio para minha casa. Depois que ela saiu, as portas se fecharam.
Eu sempre digo, tem cuidado com quem você recebe na sua casa, em nome de Deus, né? Cuidado, será que é só porque essa pessoa fala em Deus, é de Deus mesmo? E aí quando eu cheguei, eu fui lá e disse, olha aqui, pastor, não entra ninguém. Eu disse, depois nós vamos fazer aqui 3 dias de oração na madrugada. Eu disse, pastor, o senhor vem? Vem. Aí marquei com ele, quando foi 4 da manhã eu estava lá, primeiro dia. Fizemos a oração da madrugada às 4 da manhã. Quando foi 9 horas, ele ligou para mim, pastor, vem aqui por favor. Chegou lá, o supermercado estava lotado. E vamos continuar. Fizemos 3 dias. Quando foi no sábado, nós ungimos todos os funcionários dele. 100 funcionários ele tinha aqui no Barão. Foi ungido. Lá teve gente que manifestou demônio, gente que foi curado, gente que foi aquela coisa. Quando foi no domingo que nós fomos comprar lá, eu comprava as frutas, eu gostava de comprar lá, não tinha quem entrasse no supermercado, lotado. Então, por que ele entendeu isso? Porque ele conhece a palavra. Muitas vezes o diabo ele faz isso, ele faz com que a gente se conforme, aceite as pessoas, não, aceite, é assim mesmo. Mas aqui nós, em momento algum, nós podemos aceitar, podemos baixar a guarda. Se esse homem tivesse aceitado, né, como muita gente talvez, não, pai, todo o comércio está fraco, mas só que ele teve a visão, disse, não, esse negócio aqui não é normal, né? E não era um problema espiritual. E Ana, ela não se curvou. Terceira atitude de Ana, ela não ficou prostrada diante, né, da situação. 1 Samuel 1,9, né? Olha o que diz a palavra. Ela não ficou, ela não aceitou. E aí, veja só, ela está em 1 Samuel 1,9a, né? Aqui mostra que Ana, todo ano, ela ia até o templo, e lá no templo ela estava ali sempre buscando ao Senhor. E ela pedia, clamava, pedia uma solução para aquele problema. Mesmo ela sendo estéril, sabendo que ela era estéril, ela fazia sempre falando com o Senhor. E aí preste atenção nisso. Preste atenção no que ele diz. Ezequiel, né, 2:1 diz: quando passar por uma adversidade, não baixe sua cabeça. Você é filho de Deus. Porque lá em 1 Ezequiel diz assim, Ezequiel 2:1, quando você lá em cima, ponte de pé, disse a Ezequiel, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. O que é que Deus está dizendo aqui? Que Ezequiel estava jogado, sendo humilhado, chorando. Aí Deus fala com ele, levanta-te, que eu quero falar contigo. Então, quando você passar por algum problema, não baixe a cabeça. Se você é filho de Deus, levante a cabeça, porque Deus ele vai falar contigo, ele vai te dar uma saída, ele vai te dar uma solução. Mesmo que as coisas, você olha e não vê saída. Muitas vezes a gente olha e não vê saída, mas Deus chega e ele fala contigo, ele mostra o caminho, ele mostra a saída. Você diz, meu Deus, como é que pode? É por isso que diz, o homem natural, né, ele nunca vai vencer. Por quê? Como eu falei aqui sexta-feira, não tenha inveja do ímpio. A Bíblia diz que nós não temos que ter inveja do ímpio. Por quê? Porque eles serão ceifados, todos, né? Então preste atenção. Quando Deus fala a Ezequiel estava vivendo um momento de angústia, e Ezequiel estava se humilhando, e aí Deus disse, Ezequiel, levanta, que eu quero falar contigo, porque Deus falava com ele e ele não conseguia ouvir. Aí o Senhor diz, Ezequiel, levanta-te, que eu quero falar contigo. Então Deus está falando contigo hoje, levanta-te. Este problema que está aí, você precisa ouvir Deus falar contigo, mas Deus só vai falar contigo se você se levantar. Se você entender que você serve um Deus que é o dono do ouro, todo ouro e toda prata, um Deus que criou todas as coisas através da sua palavra, do poder da sua palavra, um Deus que tudo está debaixo das suas potentes mãos e Ele controla todas as coisas.
O que nós precisamos é confiar, como Ana. Olha o problema de Ana. Pode subir um pouquinho. E aí diz o seguinte, né? A quarta atitude de Ana, né? Ana venceu as oposições e calúnias. Quantas vezes somos caluniados? Quantas vezes somos perseguidos? Quantas vezes, né, alguém aponta o dedo para você com injúria? Ou você nem fez, mas a pessoa pensou que você fez, e ele começa a achar que você fez, e começa a achar que você não é aquilo que você mostra ser. Ana foi para o templo como ia todo ano, e a Peninha já tinha 10 filhos, Ana não tinha nenhum filho. E aí quando chegam, que oferecem sacrifícios, o seu dízimo, a sua oferta, que eles levavam uma vez por ano, levava grande quantidade, porque o cano era rico, levava gado, ovelha, vinho, mel, tudo em grande quantidade para entregar lá para o sacerdote ali. E aí a Ana, enquanto todo mundo estava dormindo, Ana estava lá no templo orando a Deus baixinho, falando com Deus. E ela vai e faz um voto com Deus. Ela não aguentava mais as humilhações, tanto de Peninha, a sua adversária, e as pessoas da sua comunidade olhavam para ela como uma maldita, que não podia ter filhos. E aí ela faz um voto com Deus. Ela estava fazendo um voto com Deus, preste atenção nisso. E ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei. O que é que ela mais queria e precisava? Um filho. E o que é que ela disse? Se tu me deres, eu te dou. A pessoa diz: não é normal uma pessoa dessa. Ela quer um filho e ela está dizendo que vai dar para Deus. Ela disse: nenhuma navalha passará na sua cabeça. Ou seja, ela está dizendo que ia entregar ele para ser o quê? Profeta. Deus precisava de um profeta, porque os filhos de Eli eram errados. Deus estava precisando de um profeta, de um homem santo. E Ana precisava de filhos. E aí Deus, ela falando com Deus, Eli estava na lateral, olhando para ela, não conseguia ouvir o que ela estava falando. Aí Eli vai e diz: mulher, tu está bêbada, aparta-te do vinho, você já bebeu demais. E ela não tinha bebido nada. Veja só, ela estava sendo caluniada. Ela zangou, ela ficou chateada. Eli era o pastor, era um homem que podia errar com qualquer um, mas ela não zangou. Ela disse, ela chamou de meu senhor. Disse: não, meu senhor, a tua filha não bebe vinho, não botei bebida nenhuma na boca, bebida alcoólica, nem vinho, nenhuma outra bebida. Aí ela foi e contou: eu estou aqui falando com meu Deus. Aí contou o que ela tinha feito. Aí ele disse: seja feito segundo o teu pedido. Hoje é ser, preste atenção nisso. A Ana, para ela ser abençoada, ela teve que ir ao templo, e ela precisou da bênção do pastor. Foi a confirmação do pastor, quando ele disse: seja feito segundo a tua vontade. Ele confirmou a bênção, ele confirmou o pedido. E antes ele tinha o que? Acusado. Ele estava caluniando, achando que ela estava bêbada. Se fosse uma pessoa arrogante, assim: me respeite, você é um homem de Deus e está me julgando. É os crentes de hoje assim, como se o pastor fosse super-homem, adivinhasse tudo. Mas quando você tem humildade, você faz como Ana. Ela disse, tratou: não, meu senhor, eu não bebi vinho e nem outra bebida alcoólica eu botei na minha boca. Eu estou aqui fazendo uma oração a Deus, eu estou fazendo um voto com Deus para me ser mãe. Aí ela disse: pois assim seja, conforme, que Deus faça conforme o teu pedido. O que é que aconteceu? Um ano depois estava Ana com Samuel. E aí quando Elcana junta todo mundo para ir novamente ao templo, o que é que ela diz? Você vai, que eu só vou quando o menino for desmamado.
Naquela época, a criança era desmamada, a criança mamava até 5, 6 anos, outros até 7 anos. É por isso que as crianças naquela época eram fortes e mamavam muito mesmo, né? A mãe só desmamava o menino nessa idade aí, de 5, 6 anos, no máximo até, tinha vezes que até 7 anos. 7 anos o moleque mamando. E aí, quando ela desmamou, foi o que ela fez? Pegou 3 vacas boas, bezerro bom, muita comida, vinho, mel, tudo que eles produziam, fez uma frota de animais carregado e levou ao profeta Eli. E chegou lá, entregou tudo, e um bezerro queimou, que servia em holocausto, onde Jesus era assim, servia em holocausto, né? E entregou o menino, e disse: esse menino aqui é seu. Olha só, ela cumpriu o seu voto. Preste atenção nisso aqui. A Ana era estéril, e ela fez um voto com Deus. Ela disse: Senhor, se tu me abençoar com um filho, eu te darei. Tudo o que ela queria era um filho, ela disse que ia dar ao Senhor. Ela não pediu mais filho não, mas ela cumpriu o voto. Ela pegou o menino e entregou, com o coração doído. Ela chegou e disse para o sacerdote: o menino é seu, porque os pais não tinham mais contato com aquele menino. Ele ficava lá no templo e ia servir, né, no templo ao sacerdote, no caso era Eli. E o que aconteceu com Ana? Depois disso ela teve mais 6 filhos, 7 com o profeta Samuel. E o que aconteceu com a sua inimiga, Peninha? A madre encerrou, ela não teve mais nenhum filho. E a sua oração foi exatamente essa. Preste atenção nisso. Ninguém, eu sempre digo isso, ninguém é obrigado a fazer voto com Deus. Mas no dia que você fizer um voto com Deus, pague. Você não é obrigado, para você ser abençoado, não é obrigado você fazer nenhum voto com Deus. Mas se você fizer, pague. Porque senão você vai depois viver debaixo de maldição e Deus vai te cobrar. Aconteceu com o senhor que ele estava muito bem e ele veio para cá, ele que me contou. Chegava aí no carrão, era uma, que era que carro dele? Uma Frontier. Ela levava, ajudava até levar as irmãs. Foi um período que eu gostava porque ele pegava até chave. E aí ele foi e me contou que fez um voto aqui na igreja, que ele tinha uma casa em São Luís para vender e não conseguia vender. E aí ele disse que aqui na igreja, ele disse: Senhor, se eu vender esta casa, eu vou dar o dízimo da casa aqui na igreja. Aí em pouco tempo ele vendeu a casa. Aí eu perguntei: ele deu? Não. Eu só vim saber depois. Ele não deu, ele não cumpriu. Sabe o que aconteceu depois disso? Meu amigo, ele disse que na vida dele deu tudo errado, acabou com tudo. Então preste atenção nisso. Você não é obrigado a fazer voto com Deus, mas se você quer fazer voto com Deus, cumpra, porque as coisas com Deus é sério. Teve um caso aqui de uma pessoa que morou aqui. Ela fez um voto com Deus que o dízimo dela era para ser 20%. Ela chegou e me contou: pastor, eu fiz um voto com Deus que meu dízimo é 20% que eu ganho. Eu até disse para ela: olha, o voto é seu e Deus não precisa me contar. Dízimo é 10%. Aí esse 20% é um voto seu. Ela disse: não, é um voto meu. Depois você nem me contar. Aí é o seu voto, é você e Deus. Daí, a partir do dia que ela começou a dizimar 20%, o marido dela, que era vendedor, passou para supervisor, o supervisor passou para gerente, foram morar em Teresina. Teresina foi para Zé Freitas, comprar casa, com piscina, com carro. Daí ela se afastou da igreja, já separada, acabou tudo. Mas ela foi abençoada quando ela estava sendo fiel a Deus. Se afastou, aí começa o mal. Então, meus amados, fazer voto com Deus é coisa séria. A Ana fez
O que ela queria era um filho, e Deus deu. Mas ela disse que daria para Deus. E ela deu, que foi o profeta Samuel. Mas depois disso ela teve mais 6 filhos. E a sua inimiga não tem mais nenhum filho, né? Ficou estéril. Só ler, por favor, um pouquinho. Então preste atenção. A pergunta que eu faço, né? Você acha, só ler, por favor. Você acha que sabemos lidar com as oposições e calúnias? No caso da Ana, que era caluniada, né? Que era, quantas vezes ela não foi caluniada, né? Quantas vezes ela não foi acusada? Mas em momento algum a Ana, ela se revoltou e prejudicou a sua adversária Peninha. Porque como Elcana amava mais a Ana, ele podia ter até largar a Peninha, por ela saber fazer pouco dela, mas ela nunca fez isso, porque ela prejudicaria os filhos dela. Então ela sempre foi sensata. Ela fazia aquilo que a palavra de Deus diz: ame os teus inimigos, ore pelos teus inimigos, né? Se alguém está te caluniando, né? Ore por essa pessoa, ore por ela, né? Se alguém está levantando falso a você, ore por essa pessoa. É fácil? É não, mas é possível sim. E quando você faz isso, você vai ver que ao invés de você ter raiva, ódio e rancor, você tem amor por a pessoa. E o bem não é, quando você perdoa, você não está fazendo bem nem para o outro, não, você está fazendo bem para você. Por quê? Porque você está tirando toda aquela raiva, toda aquela angústia do teu coração. Você está jogando fora, todo o lixo está jogando fora. Você vai ver melhor, né? Você será melhor e mais feliz. Por quê? Porque você está jogando fora. Então preste atenção. Talvez você já foi frustrado. Talvez você já foi caluniado. Quem é que já foi caluniado? Quem é aqui que já se frustrou? Esperava algo, de repente não foi daquele jeito, né? Aqui as meninas estavam esperando aqui hoje louvar com as imagens aqui lindas. Eu vi as imagens, não deu certo. É frustrante não ter assim, que a Suzane ficou, né, agoniada, mas tudo na mão de Deus. Não deu certo hoje, dá certo no domingo que vem, né? Então quem é que não se frustra com alguma coisa? Talvez uma expectativa. Muitas vezes você tem uma expectativa de um emprego melhor, um salário melhor, uma vida melhor, e de repente não foi daquele jeito, né? Outras vezes você é caluniado, né? E muitas vezes a calúnia, ela nunca é de longe, muitas vezes é de quem está perto. As pessoas que se levantam geralmente são pessoas próximas